Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá a todos e todas, obrigada pela presença de vocês, obrigada ao Telesaúde pela oportunidade de estar trazendo um tema tão importante para nós, né? A saúde da população idosa e, em consequência, a necessidade de se falar também da avaliação multidimensional. Então, a gente espera que essa webpalestra possa auxiliá-los no processo de avaliação da população idosa, que nos traz diversos desafios no momento que a gente pensa em atendimento à população idosa, tá certo? Nós vamos falar sobre avaliação multidimensional. Quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, é preciso que a gente pense no que é a avaliação. Né? Por que a gente precisa avaliar uma pessoa idosa? Nós avaliamos, né, porque a gente precisa estabelecer planos terapêuticos, condutas clínicas, a gente precisa pensar qual é o plano de cuidados que nós vamos ter com esses idosos. Então, quando a gente pensa na avaliação, nós pensamos que é o norte que iremos seguir a partir da identificação de situações que possam estar trazendo impacto na condição de saúde desse idoso. Mas a gente também vai falar em como avaliar. Quando a gente fala na avaliação da pessoa idosa, geralmente a gente ouve dos profissionais. Não, mas eu já avalio na minha prática cotidiana, com certeza. No nosso cotidiano, nós avaliamos a população idosa. A questão é como nós estamos avaliando. A avaliação típica, a avaliação habitual que nós estamos acostumados a fazer, é uma avaliação que traz para a gente apenas uma dimensão, geralmente traz apenas para a gente uma única dimensão do processo de envelhecimento, apenas a dimensão clínica e orgânica. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, todos os organismos nacionais e internacionais apontam que, em virtude da multidimensionalidade do processo de envelhecimento, da heterogeneidade do processo de envelhecimento, é preciso que a gente adote estratégias que ultrapassem a questão exclusivamente clínica, orgânica, biológica. Então, a avaliação multidimensional, ela vai possibilitar para a gente, eu não sei se vai aparecer, não vai aparecer aqui, aqui era uma visão de um iceberg, mas eu vou falar para vocês. Geralmente, os usuários, quando nos procuram, eles trazem para a gente aqueles sintomas, né, da dor de cabeça, da perda de peso, dos níveis pressóricos que não se estabelecem, da tristeza. Então, geralmente, a avaliação habitual, ela dá conta, infelizmente, apenas de olhar para o sintoma que é apresentado para a gente. A avaliação multidimensional, ela vai nos possibilitar olhar para essa parte aqui de baixo do iceberg, que infelizmente não está aparecendo aqui para vocês. Então, a avaliação, ela vai fazer com que a gente possa olhar para os sintomas e para o conjunto de possibilidades que podem estar sendo os fatores desencadeantes daquelas apresentações que chegam para a gente nas unidades de saúde. Como Juliana falou, eu sou Helena, sou terapeuta ocupacional, porque eu não me apresentei para vocês, né? Eu sou Helena, sou terapeuta ocupacional do CREASE, tá certo? Do Centro de Referência de Atenção à Saúde da População Idosa. Então, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, é preciso que a gente olhe para esse gráfico com uma certa apropriação. Quando a gente tem o início da vida na infância, a gente tem ganhos de funcionalidade. A gente vai aprendendo a fazer coisas. A gente vai aprendendo a sentar, a gente vai aprendendo a ficar de pé, a caminhar, a tirar roupa, a vestir roupa, a comer, a sair, a se relacionar. A gente vai, ao longo da vida, desenvolvendo e adquirindo habilidades, né? Habilidades essas que faz com que a gente possa ter uma ativa participação na vida e no cenário social. Então, a fase da infância, da adolescência, é uma fase de aquisição dessas habilidades, dessas competências. A vida adulta, né, seguindo o curso natural da vida, é um período de estabilização dessas habilidades e competências que a gente foi adquirindo ao longo da vida. A velhice também, por si só, ela não traz impacto na funcionalidade. Ela traz uma pequena mudança do perfil, mas por si só, a velhice sozinha, ela não traz impacto significativo na funcionalidade. Mas quando o idoso apresenta algum tipo de agravo, alguma doença, ele vai sofrer, geralmente, um impacto na sua capacidade funcional.
Então, a avaliação multidimensional, ela é uma ferramenta que vai nos possibilitar identificar precocemente sinais de alerta que possam trazer impacto no desempenho da capacidade funcional. A avaliação multidimensional, ela é para qualquer profissional de saúde. Ela não é específica do profissional A, do profissional B ou do profissional C. O conjunto de profissionais é que vão conseguir fazer, quanto mais profissionais envolvidos na avaliação multidimensional, maiores são as chances da gente conseguir identificar situações que possam trazer impacto na funcionalidade. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente também precisa pensar que existe uma complexidade na saúde da população idosa. A gente tem muitas vezes doenças que são ocultas, a gente tem uma heterogeneidade no processo de envelhecimento, a gente tem a apresentação atípica de doença, a gente tem a coexistência de múltiplas doenças, né, que é a carga dupla, tripla até de doença. Polifarmácia, a incapacidade de perda funcional, síndromes geriátricas e fragilidade. Então, quando a gente pensa em saúde da pessoa idosa, nós precisamos olhar para um conjunto de elementos que trazem impacto significativo no desempenho ativo desse indivíduo na vida social. Então, é preciso que a gente possa compreender como estes elementos trazem impacto na vida cotidiana desse idoso. Então, o Ministério da Saúde trouxe para a gente um documento que são as diretrizes para o cuidado da pessoa idosa. E aí, um elemento que eu destaquei para que a gente possa discutir aqui é que o cuidado deve ser orientado a partir da funcionalidade global da pessoa idosa, abordando a capacidade funcional e o risco de fragilidade existente. Então, no momento que o idoso adentra um consultório, no momento que a gente vai fazer uma visita domiciliar, que a gente vai fazer uma consulta compartilhada, uma interconsulta, é preciso que a gente tenha um olhar para a função e não para o CID. Hoje, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, nós falamos basicamente de funcionalidade. E a funcionalidade diz respeito a médicos, enfermeiros, assistentes sociais, odontólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, agentes comunitários de saúde. Toda a equipe multiprofissional, ela deve estar com seu olhar e com seu processo de cuidado focado para a capacidade funcional. Então, quando eu falo de saúde da pessoa idosa, uma das principais diretrizes que nós precisamos ter é a funcionalidade como orientadora do cuidado. Eu estou olhando que tem muitos colegas de unidade de saúde da família, né? Então, a gente quando faz avaliação do idoso, principalmente no território, é preciso que a gente considere o conjunto de determinantes que trazem impacto à funcionalidade. E isso tem a ver com a acessibilidade daquela casa, tem a ver com a disposição que a gente tem de equipamentos de saúde, de lazer, de participação desse idoso nesse território. Então, a avaliação multidimensional, ela deve ser o norte a ser perseguido por nós, profissionais de saúde. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela tem o eixo organizativo a funcionalidade. Então, a política, que é de 2006, ela já traz para a gente que as ações de saúde, elas devem estar desenhadas a partir da manutenção da capacidade funcional ou da reabilitação da capacidade funcional. Então, isso é um divisor de águas. Se o nosso olhar até então era um olhar para o sujeito com o CID, hoje nós precisamos olhar para esse sujeito e sua função e sua participação na vida social. Isso está no desenho da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, isso está em todos os marcos que falam sobre saúde da população idosa. Quando eu estou falando tanto de funcionalidade, o que é funcionalidade? A capacidade funcional, ela define-se como a manutenção plena de habilidades físicas e mentais desenvolvidas ao longo da vida, necessárias e suficientes para uma vida independente e autônoma. É o grau de preservação da capacidade de realizar atividades de vida diária e atividades instrumentais. Então, a funcionalidade, ela diz respeito a essa capacidade de executar tarefas com seus próprios meios, com independência e com autonomia. Eu peço licença a vocês para falar dessa
foto que está aqui em cima. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no CREASE, mas também tenho uma atuação junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E essa é uma usuária que sofreu um acidente vascular, tem uma hemiplegia, e o desejo dela era escovar os dentes com mais independência, sem precisar tanto dos filhos. Então, a gente pensou numa adaptação funcional que ela pudesse escovar os dentes. Então, assim, é uma adaptação de baixo impacto, de baixo custo, e que para fazer com que essa mulher tivesse ganho de função. Então, o olhar para a saúde da população idosa precisa ser o olhar para a funcionalidade, o olhar para essa capacidade de execução de atividades de maneira plena. Mas, quando a gente fala de execução de tarefas, são as tarefas que façam sentido para aquele sujeito. Talvez para um outro usuário que sofreu um acidente vascular, escovar o dente, outra pessoa escovar o dente para ele não tenha problema nenhum, mas para essa mulher tinha um impacto. Ela queria voltar a escovar os dentes com o máximo de independência que fosse possível para ela. Então, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, traz que o envelhecimento saudável precisa estar pautado num processo de desenvolvimento e manutenção de capacidade funcional que permita bem-estar. Hoje nós sabemos que quanto mais dependente um idoso está, mais vulnerável ele está, inclusive para situações de violência. Então, as ações de saúde, sejam ações de promoção da saúde, de prevenção, elas precisam sempre ter o foco da manutenção do status funcional desse idoso. Quanto mais independente e autônomo um idoso é, menor é a sua carga de doença. Geralmente, a gente vê quando o idoso ele é mais robusto, é aquele idoso que ele não tem impacto na sua função. Então, a capacidade funcional, ela não é apenas algo do indivíduo. A capacidade funcional, ela diz respeito também à interação entre os recursos físicos e mentais do próprio indivíduo, que é a capacidade intrínseca, e o ambiente físico e social em que esse idoso está inserido. Então, no momento que nós fazemos uma avaliação do idoso, é preciso que a gente possa avaliar o entorno. E aí eu falo especificamente com os colegas que trabalham na atenção primária, que tem o território como cenário-chave de intervenção. Então, olhar para o território que esse idoso mora, como é o acesso a essa casa, se tem próximo igreja, se tem próximo grupos de convivência, se ele consegue visitar um amigo, se ele consegue sair de casa, se é uma área violenta. É preciso que a funcionalidade seja avaliada a partir do prisma do sujeito, dos fatores internos, mas também dos fatores externos que trazem impacto à função. O que muitas vezes nós observamos é que se nós tivéssemos um ambiente mais acessível, nós teríamos mais independência de muitos idosos, né? Mas, infelizmente, o que muitas vezes nós nos deparamos são com cidades acidentadas, com dificuldades, né, de trânsito das pessoas sem mobilidade reduzida, principalmente quando a gente observa idosos já com grau de dependência. Então, quando eu falo de funcionalidade, eu falo de autonomia e independência. Autonomia com uma capacidade de escolha, de decisão, de autogerenciamento, seguindo as minhas próprias regras. A independência diz respeito à capacidade de execução. Então, eu posso ter um idoso, cadeirante, que sofreu um acidente vascular, que não teria condição, mora no terceiro andar, no segundo andar de uma casa, ele não tem condição de sair de casa sozinho. Então, ele não tem independência para sair de casa sem o auxílio de alguém. Mas ele pode, com a autonomia que ele tem, dizer assim, olha, eu gostaria de sair de casa aos domingos para visitar uma irmã, um amigo, um primo, ou fazer uma coisa que eu queira. Então, muitas vezes, não é possível mais a independência total destes idosos, mas é preciso a gente manter a autonomia. O que muitas vezes acontece é que a limitação física, principalmente, ela faz com que a família e o profissional de saúde não observem a questão da autonomia, da capacidade de escolher e de decidir que esse idoso tem. Então, muitas vezes, quando não é possível mais esse idoso ter independência funcional, é preciso que a gente pense na autonomia. Então, assim, perguntar para ele não pode mais preparar comida, mas a gente pode perguntar a ele o que é que ele gostaria de comer. Ele não consegue mais ir na cozinha fazer um suco, mas a gente pode perguntar para ele o que é que ele gostaria de tomar como suco. Então, a autonomia diz respeito a essa capacidade de escolha, de decisão. E ela é um dos pilares para a funcionalidade. Quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de atividades de vida diária. Essas atividades, elas estão divididas em atividades básicas, que são as atividades de autocuidado, então, tomar banho, almoçar, se alimentar, o controle de esfíncter, a transferência, a mobilidade, é o autocuidado.
As atividades instrumentais são aquelas atividades mais refinadas. Então, se você pensar, preparar uma comida, fazer uma lista de compras, administrar o medicamento, isso tudo é atividade instrumental. Então, comer é uma atividade básica. Preparar a comida é uma atividade instrumental. E as atividades avançadas são aquelas atividades de lazer, de participação social, atividades de integração no meio social. Então, no momento que um profissional faz uma visita domiciliar, faz um atendimento, é preciso que o nosso olhar esteja para além do diagnóstico clínico. Então, se eu tenho um idoso que é hipertenso, diabético, tem uma cardiopatia e tem um quadro depressivo, eu preciso pensar, ainda que na presença de todos esses agravos, do ponto de vista das atividades básicas, esse idoso é independente, ele é autônomo. Do ponto de vista das atividades instrumentais, ele é independente, ele é autônomo. Em relação às atividades avançadas, ele é independente, ele é autônomo. Então, o nosso olhar, ele é deslocado para a doença, para do agravo, para a função. Tá certo? Então, o exercício que nós vamos fazer aqui hoje é falar de funcionalidade. É pensar que, ainda que na presença de algum diagnóstico, o quanto que esse diagnóstico traz repercussão para a vida cotidiana desse idoso, tá? Então, quando a gente fala da rede de atenção à saúde da pessoa idosa, existe uma linha que a gente pensa de como organizar. Então, quem vai iniciar o processo de avaliação multidimensional é a atenção primária. Então, quem vai fazer o acolhimento desse idoso é a atenção primária. O Ministério da Saúde nos traz a importância de que a avaliação global da pessoa idosa ela aconteça na atenção primária a partir do uso da caderneta de saúde da pessoa idosa. Então, a partir da caderneta de saúde da pessoa idosa é que será feito a estratificação clínico-funcional e o projeto terapêutico singular. E a partir daí é que nós vamos pensar quais são as estratégias de cuidado. Vai acompanhar, vai compartilhar, né? Como é que a gente vai compartilhar cuidado com algum ponto da rede? Então, para que a gente possa pensar em planos terapêuticos que de fato tragam impacto à função, à qualidade de vida da população idosa, eu preciso pensar na estratificação clínico-funcional. Eu preciso olhar para a parte da dimensão clínica, mas olhar também para a dimensão funcional que esse idoso me apresenta. Então, só trazendo essa ilustração para vocês, quando a gente fala de saúde da população idosa, saúde do idoso, eu preciso pensar em funcionalidade. Eu preciso pensar em atividade de vida diária, em autonomia e independência. Tudo isso está envolto, gente, nos determinantes pessoais e sociais, no ambiente que esse idoso vive, nos serviços sociais e de saúde, na questão cultural, na questão de gênero. Tudo isso traz impacto para a funcionalidade. A autonomia, ela está diretamente relacionada ao humor e à cognição. Então, para que eu possa tomar uma decisão, se eu quero participar de um grupo, se eu quero que hoje faça na minha casa feijão e não macarrão, se eu quero mudar de casa, que diz respeito à decisão, isso tem total conexão com o humor e com cognição. Então, muitas vezes a gente pergunta para o idoso, a senhora gostaria de fazer tal atividade? Ah, tanto faz. Tanto faz. Qual que a senhora gostaria de fazer com seus... Ah, minha filha, qualquer coisa está tudo bem. E a gente não tem um olhar que por trás dessa não decisão pode ter uma alteração de humor. Então, quando a gente está com o humor rebaixado ou elevado ou alterado, isso traz impacto na autonomia. A mesma coisa para a cognição. Se eu estou com rebaixamento da cognição, da atenção, da memória, do cálculo, do planejamento, de função executiva, de iniciativa, eu vou ter impacto na minha autonomia. E na independência, quando eu tiver impacto na mobilidade, na comunicação, eu vou ter impacto diretamente na minha independência. Então, é preciso que a nossa avaliação, ela transcenda a dimensão da clínica orgânica para pensar em outros elementos que também trazem impacto para o desempenho funcional desse idoso. A caderneta de saúde da pessoa idosa, ela é um instrumento, e aí eu queria perguntar a vocês aqui, quem aqui já usa a caderneta de saúde da pessoa idosa? A caderneta, ela é uma adesão do município. O município é quem faz a adesão da caderneta. Na Bahia, nós não temos tantos municípios com adesão. Mas ainda que a gente não tenha adesão à caderneta, a gente pode ter uma avaliação na minha unidade de saúde com a perspectiva da avaliação multidimensional.
Então, a caderneta de saúde da pessoa idosa é o instrumento orientador para avaliação multidimensional e ela traz para a gente três grandes grupos de idosos. Os idosos, que bom que Porto Seguro utiliza, que bom. Quem mais usa a caderneta? Então, a caderneta, ela dá para a gente a possibilidade de pensar em pessoas idosas independentes, que é o idoso perfil 1, as pessoas com necessidade de adaptação, que são idosos perfil 2, e as pessoas idosas dependentes de terceiros, são idosos perfil 3. Então, são os idosos robustos, os idosos em risco de fragilidade e os idosos já frágeis. Então, a caderneta, ela traz para a gente a dimensão de como funcionalmente esse idoso, ele se apresenta, tá certo? Então, o que é a avaliação multidimensional? É um processo estruturado, composto por múltiplas dimensões e interdisciplinar, que permite identificar necessidades clínicas, funcionais e psicossociais do indivíduo. Então, a gente, quando pensa em avaliação multidimensional, eu preciso pensar em três dimensões: a dimensão clínica, a dimensão funcional e a dimensão psicossocial. E que bom que o Sexto Centro também já está usando a caderneta, fico feliz. Então, a avaliação, ela é frequentemente interdisciplinar, mas um profissional, ele pode fazer uma avaliação com esse olhar multidimensional. Mas se eu tenho outros atores, outros núcleos de saberes compondo essa avaliação, é claro que essa avaliação ela vai se tornar mais robusta, vai ter mais encorpada para que a gente possa pensar em planos terapêuticos, tá certo? Então, essas são as dimensões da avaliação multidimensional. Uma avaliação clínica, uma avaliação que tem uma perspectiva funcional e psicossocial, tá certo? Então, quando eu falo da dimensão clínica, eu preciso pensar uma anamnese ampliada, no exame físico, na polifarmácia, antecedentes familiares, na situação vacinal desses idosos, na avaliação antropométrica desses idosos e nutricional e avaliação de saúde bucal. Quando a gente fala de avaliação funcional, eu preciso pensar na avaliação das atividades de vida diária, das atividades instrumentais, nas atividades de lazer e nas atividades produtivas. E quando eu falo de dimensão psicossocial, a gente vai falar de avaliação de cognição, de humor, da situação econômica, de escolaridade, questões culturais e de gênero. Então, essa é a avaliação multidimensional. Todos esses elementos, eles estão contemplados na caderneta de saúde da pessoa idosa. E qual é a importância da avaliação multidimensional? Entender a complexidade e a conectividade da rede de problemas. Então, a gente sabe que na população idosa há uma cascata de problemas. Então, aquele idoso, ele está tossindo, aí ele toma um medicamento para tosse, esse medicamento para tosse leva a um quadro de tontura, essa tontura faz com que ele tome um remédio para tontura, que leva Então, é uma cascata de problemas que podem ter conexão. Definir e efetivar um plano terapêutico que de fato faça sentido para a vida desse idoso e entender e intervir na vulnerabilidade e identificar causas pouco aparentes. Então, a avaliação multidimensional, ela vai nos possibilitar identificar situações de risco que podem estar mascaradas, encobertas. Então, aquele idoso que vai à unidade de saúde com uma certa regularidade se queixar que a pressão não está estabilizando. Ele se queixa que a cabeça não passa, que a dor de cabeça não passa, que ele não está dormindo durante a noite, que ele acorda, que está indo muito no banheiro. Por trás disso, pode ter uma série de elementos. Pode ter um quadro depressivo, pode ter uma situação de violência, pode ter alguma alteração neurológica, então pode ter um conjunto de coisas. E só o que vai nos possibilitar compreender o sintoma que nos é apresentado é a partir da avaliação multidimensional. A avaliação multidimensional, ela não é excludente de uma avaliação clínica habitual. Isso é importante nós deixarmos claro. A avaliação multidimensional, ela vai priorizar o status funcional e a qualidade de vida. Ela vai utilizar instrumentos de avaliação como escalas, questionários, testes, e ela vai modificar o paradigma do raciocínio clínico de juntar todos os sintomas numa única síndrome. E ela vai, é o que eu acho mais fundamental e importante, integrar olhares multiprofissionais.
Então, a avaliação multidimensional, ela possibilita uma integração de saberes no momento da avaliação desse idoso. Ela possibilita uma potência no cuidado desse idoso, porque eu tenho núcleos de saberes diferentes que se complementam no processo da identificação de situações. Então, é muito interessante quando você tem vários profissionais utilizando a caderneta de saúde da pessoa idosa e fazendo discussões daquilo ali. Isso possibilita um plano terapêutico de fato eficiente, de fato potente e que possa fazer manutenção de funcionalidade. Então, como realizar a avaliação multidimensional? A gente vai falar a partir da perspectiva da caderneta de saúde da pessoa idosa. Porém, não exclui quem não usa a caderneta fazer a avaliação multidimensional, porque como a gente está falando aqui, é uma avaliação que vai falar de dimensões de avaliação, tá bom? Então, na dimensão clínica, a gente vai pensar em antecedentes e diagnóstico que esse idoso vai ter. No histórico familiar, hospitalizações e cirurgias prévias que esse idoso, porventura, possa ter tido. A questão dos medicamentos e da polifarmácia, a situação vacinal, os hábitos de vida, né, a antropometria, se esse idoso sente dor e a questão da saúde bucal, tá certo? Então, é fundamental que no momento que a gente faça uma avaliação clínica, a gente possa olhar para esses elementos aí, tá certo? E aí uma coisa importante, assim, que a gente precisa ver muito é a questão de hábitos de vida. Esse idoso, ele participa de grupo, ele bebe água, ele come fruta, ele come carne, ele faz atividade, ele fuma, ele bebe. Com que frequência? Quais são os diagnósticos que esse idoso já tem? Quantas vezes ele já internou? Por que ele internou? Quais os medicamentos que ele faz uso? Colírios, pomadas, chás, unguento, tudo que ele faz de medicamentos, né? A situação vacinal desse idoso, tá certo? Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que na dimensão clínica tem a avaliação antropométrica desse idoso e que o ponto de corte para a população idosa é diferente. Então, é preciso que na nossa avaliação, né, para os profissionais nutricionistas, enfermeiros, médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, possam fazer a antropometria desses idosos, né? E aí a gente tem os pontos de corte diferenciados, né, para baixo peso, peso adequado e sobrepeso, diferente do que na população adulta. Então, isso não precisa de caderneta para fazer. Na nossa clínica cotidiana, vocês podem estar fazendo, tá certo? O ponto de corte para baixo peso, pacientes abaixo de 22 quilos, de 22 quilos por metro, a gente vai considerar idoso com baixo peso. Entre 22 e 27, o peso adequado, e acima de 27, a gente já vai considerar sobrepeso. Tá certo? E aí, um item que eu trouxe para vocês também é a circunferência da panturrilha. Então, assim, a medida da circunferência da panturrilha, ela é um indicador de sarcopenia na população idosa. Então, assim, a população... Obrigada. A população idosa, a gente orienta o quê? Que a gente faça a medida na panturrilha esquerda desse idoso. Então, a gente fala, se esse idoso tem uma hemiplegia à esquerda, a gente vai medir a direita. Mas o padrão que a gente sempre utiliza é a esquerda. Mas esse idoso, ele tem alguma alteração na perna esquerda ou tem uma amputação, você vai fazer na direita. Mas a orientação é que seja feita na esquerda. O ponto de corte é 35 centímetros de circunferência de panturrilha. Se esse paciente tem acima de 35, ele vai ficar com um acompanhamento de rotina. Se entre 31 e 34, a gente vai ter atenção. E aí, nutrição, enfermagem, médico, físio, educador físico, precisa avaliar esse idoso para entender o porquê dessa perda de peso. E o paciente com menos de 31 centímetros é aquele idoso que vai precisar de uma ação mais intensiva para que esse idoso possa reverter esse quadro, porque a gente sabe que a perda de peso ela está associada, inclusive, a quedas. Hoje já tem estudos mostrando a sarcopenia associada a quadros depressivos e quadros de declínio cognitivo, tá certo? Não precisa da caderneta, vocês podem fazer a medida da circunferência da panturrilha mesmo sem o uso da caderneta. Uma outra dimensão que a caderneta também nos traz é a presença de dor. A gente vai perguntar para esse idoso se ele tem dor com duração igual ou superior a 3 meses, se a dor é como choque ou como queimação, se a dor piora ao andar ou se melhora com repouso, para que a gente possa monitorar qual é o local dessa dor, é uma dor que é leve, é moderada, é intensa, porque a dor, gente, ela é um fator limitante. A gente sabe que um idoso com dor, ele vai diminuir a sua participação ativa no cenário e entender de onde é que vem essa dor, por que ele está sentindo tanta dor.
tá certo? Um outro item importante é sobre a questão dos medicamentos, né? Qual é o nome do medicamento que esse idoso faz uso? Qual é a dose que ele usa? Qual foi a data de início ou tempo de uso? Se foi prescrito por algum profissional de saúde ou pelo vizinho, como muitas vezes a gente vê, né? Um vizinho medicando, prescrevendo outro. Se houve a suspensão de algum medicamento, então se você, médico, ou enfermeiro, ou odontólogo, faz a suspensão de algum medicamento, na caderneta tem um espaço para registro, né? Por que foi suspenso? Porque esse idoso estava fazendo tontura, porque esse idoso estava mais sonolento, porque esse idoso apresentou algum quadro de alergia, então a caderneta traz esse elemento para a gente. E a questão da polifarmácia, se esse idoso faz uso de mais de 5 medicamentos, então a gente já vai registrar, obrigada, se a gente já vai registrar a polifarmácia, tá certo? Na dimensão psicossocial, a gente vai avaliar cognição, saúde mental, humor, comportamento, recursos econômicos, suporte social, a orientação sexual, o ambiente que esse idoso mora, a dinâmica familiar, a questão de gênero e a vulnerabilidade social. Tá certo? Então, esses elementos, eles são importantes no momento que a gente faz a avaliação da pessoa idosa. Esse item que está aí, eu trouxe como um exemplo para vocês, né? Era para ir aparecer na medida, mas eu vou explicar para vocês. Na caderneta de saúde da pessoa idosa, esse é um recorte da caderneta. No item de cognição, ele pergunta, a gente vai perguntar aqui, vai botar aqui 2019, 2020, 2021, a cada ano, a caderneta tem um acompanhamento longitudinal de 5 anos. Então, a gente a cada ano vai reavaliando esse idoso. Então, vamos supor que esse idoso diga, a gente pergunte para ele, alguém da família ou algum amigo falou que o senhor está ficando esquecido? E aí ele vai dizer sim ou não. O esquecimento está piorando nos últimos meses? Esse idoso pode dizer não. O esquecimento está impedindo o senhor de realizar alguma atividade no cotidiano? Não. Mas a gente tem um sinal de alerta. Ele reconhece que as pessoas que estão ao entorno dele estão dizendo que ele está esquecido. Esse é um indicador que vai nos levar a pensar em uma avaliação mais específica. Por que será que a família está dizendo que esse idoso está esquecido? Será que a autopercepção dele está afetada? Ele não consegue perceber que ele está esquecendo? Então a gente tem que investigar melhor. Na questão do humor, no último mês, o senhor ficou com desânimo, com tristeza ou desesperança? Não, não tive nada. Mas no último mês, o senhor perdeu o interesse de fazer alguma atividade que o senhor fazia com a frequência, ir para a igreja, frequentar um grupo de dança, passear, namorar? Ah, minha filha, no último mês eu estou meio triste. Essa é uma outra informação que é importante para que a gente possa investigar o porquê desse desânimo, dessa perda de interesse pelas atividades que antes para ele eram significativas. Então, quando a gente tem elementos sinalizados como sim nesse item da caderneta, a gente vai lançar mão de outros instrumentos para qualificar essa avaliação, para que a gente possa entender por que é que estão dizendo que ele está esquecido e por que é que ele está perdendo interesse em fazer essas atividades, tá certo? Então, eu trouxe para vocês o Mini Mental Test. O Ministério da Saúde já nos sinalizou que o Mini Mental Test ele será substituído por um outro documento. Mas, oficialmente, nós não temos essa definição. Então, nós optamos por trazer para vocês o Mini Mental Test, porque é um instrumento que até hoje está em vigor, é validado, tem validação e confiança, né, no mundo todo. Então, é o documento que a gente decidiu trazer para vocês. Então, vocês lembram daquela idosa que trouxe para a gente a informação de que a família está dizendo que ela está esquecida? Eu posso lançar mão do Mini Mental Test. O Mini Mental Test ele é uma avaliação que vai nos dizer, vai avaliar a orientação temporal, a orientação espacial, a capacidade de retenção, de registro, de cálculo, da memória recente. Então, eu vou perguntar ao paciente, que horas são? Dona Maria, a senhora sem olhar o relógio, que horas são mais ou menos? Então, se esse paciente responde 1 hora a mais ou 1 hora a menos, dentro do horário que atual, a gente atribui um ponto. A data tem que ser a data de hoje. Então, para cada item respondido corretamente, eu vou atribuir um ponto. Então, no item orientação temporal, a gente vai no total pontuar 5. Na orientação espacial, a gente vai perguntar que lugar é esse, que andar é que a senhora está, que cidade é essa, que rua. Para cada resposta correta, a gente atribui um ponto. Aí a gente vai para a capacidade de registro. A gente vai dizer, Dona Maria, eu vou lhe dizer 3 palavras. Depois que eu disser, a senhora repete para mim, tá certo? E aí nós temos que nos certificar se o idoso está compreendendo de fato o que eu estou falando. Gelo, leão e planta. E aí o paciente repete. Para cada
palavra que ele repete, a gente atribui um ponto. Ele pode falar em qualquer ordem, a gente vai considerar. Ele pode falar uma, duas ou três palavras. Aí a gente vai para o cálculo. Vai pedir para que ele faça um cálculo de 100 menos 7, 5 vezes, né? Se ele errar 100 menos 7, ele falar 90, aí eu vou dizer, tá, 93 menos 7. E para cada resposta correta, eu também vou atribuir um ponto, tá certo? E aí, depois que eu faço o cálculo, eu pergunto, Dona Maria, quais foram aquelas 3 palavras que eu falei para a senhora nesse instante? E aí ela vai dizer para a gente aquelas 3 palavras. Se ela acertar as 3, eu vou dar 3 pontos. Se ela acertar 2, eu vou dar 2 pontos. Uma, 1 ponto. Em qualquer ordem. E aí nós vamos para a linguagem. A gente vai pedir para que o paciente nomeie 2 objetos. Uma caneta e um lápis. Eu vou mostrar o objeto e vou perguntar como é o nome disso. E ele precisa nomear. Se ele disser, serve para escrever, é Bic, tem Faber-Castell, é azul, caneta azul, né? A gente não vai considerar. Ele tem que dizer caneta, ou lápis, ou relógio. Não adianta ele dizer, tem números, tem ponteiros, não. Ele tem que dizer a palavra relógio, porque é o relógio que a gente está avaliando a capacidade de nomeação, tá certo? E aí eu vou pedir para o paciente repetir para mim, nem aqui, nem ali, nem lá. E aí o paciente vai repetir, nem aqui, nem ali, nem lá, e a gente vai atribuir um ponto. Aí eu vou dar uma folha de papel em branco, peço para que o paciente siga um comando. O senhor vai pegar o papel com sua mão direita, vai dobrar o meio e colocar aqui, né, no lugar que a gente apontar. Se ele segue corretamente a sequência, a gente vai atribuir um ponto para cada etapa da sequência. A gente vai pedir para o paciente alfabetizado escrever uma frase. E aí a gente vai pedir, escreva uma frase para mim. Se ele disser o nome dele, não serve, ele tem que dizer uma frase completa. Depois a gente pede para ele copiar o diagrama e depois a gente pede para ele ler e executar o fecha os olhos. Olha, Dona Maria, a senhora vai olhar aqui o que está escrito e vai pedir e vai repetir. E aí o paciente vai repetir. O teste tem um total de 30 pontos. A gente considera um teste sem déficit, um teste de 27 pontos. Então, assim, as pessoas, né, nós aqui acima de 8 anos de escolaridade, precisamos pontuar pelo menos 27 pontos, tá certo? E pacientes com menos de 8 anos de escolaridade, eles podem pontuar até 19 pontos, que é o ponto de corte para quem tem baixa escolaridade, tá certo? Um outro teste de avaliação de função cognitiva é o de fluência verbal, onde nós damos um tempo para ele. A gente vai dizer, olha, seu João, eu vou dar para o senhor um tempo e o senhor vai dizer para mim o nome de todos os animais que o senhor lembrar. Então, a gente vai dar um tempo de 60. Ele não precisa saber quanto tempo é, mas é de 1 minuto. E a gente espera que o paciente, abaixo de 8 anos de escolaridade, ele apresente pelo menos 9 itens e pacientes acima de 8 anos de escolaridade falem pelo menos 13 itens. Então, se ele falar galinha e galo, a gente vai atribuir apenas um ponto, tá certo? Então, galinha, cachorro, papagaio, periquito, peixe. Então, quantos animais ele for lembrando, você vai anotando, não é o paciente. Você pede para ele falar, liga o cronômetro e você vai anotando, tá certo? E vai pedindo para que ele vá falando o máximo que ele conseguir, tá certo? Os pacientes adoram fazer o fluência verbal. Vocês lembram que aquele idoso falou pra gente que ele está perdendo um interesse em fazer algumas atividades. Essa é a escala de depressão geriátrica de 15 itens, e é uma escala, e aí eu queria dizer para vocês que essas escalas estão disponíveis, eu vou deixar o e-mail da gente do CREASE, que vocês podem solicitar, tá bom? Então, é uma escala que a gente faz rastreio de sintomas depressivos. Então, é uma escala que a gente vai perguntar para o paciente, Dona Maria, se ela está satisfeita com a vida? Sim ou não? Então, às vezes eles querem contar uma história enorme, a gente vai perguntar sim ou não. E aí, cada resposta que ele der, correspondente onde tiver o X, eu vou atribuir um ponto. Então, aqui, assim, um exemplo. A senhora está satisfeita com a vida? Não. Aí eu vou marcar um ponto. A senhora interrompeu muitas das suas atividades? Não. Eu não vou marcar nada. A senhora acha a sua vida vazia? Sim. Então, eu vou marcar um ponto. Então, aqui ela já tem 2 pontos. Então, cada vez que ela responder correspondente ao que está ali, nós vamos atribuir um ponto. Então, toda vez que esse idoso tiver aplicado o GDS acima de 5 pontos, nós precisamos ter um olhar mais detalhado para uma avaliação da possibilidade desse idoso ter um quadro depressivo, tá certo? O GDS é uma escala que ela é validada, tem uma confiabilidade, assim, grande, e ela pode ser utilizada na atenção primária, ela, inclusive, está no caderno de atenção de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, tá certo? E quando a gente fala da avaliação funcional? Quando a gente fala de avaliação funcional, a gente precisa pensar nas atividades básicas de vida diária, nas atividades instrumentais, na vulnerabilidade física e na mobilidade e queda.
Então, esse é o teste do VES-13, que é o índice de vulnerabilidade, né, para a identificação do idoso vulnerável, está na caderneta de saúde da pessoa idosa. O GDS, que eu mostrei para vocês, de depressão, fluência verbal e mini-mental, não estão na caderneta. Eles são testes complementares que vocês podem fazer na ocasião de ter usado a caderneta e ter acendido alguma lanterna aí de fator de risco. Então, o VES-13, a primeira item que ele avalia é a idade. O VES-13, ele é analisado na horizontal, tá certo? Então, a gente vai ver a idade do paciente, então a gente vai marcar aqui entre 60 e 74, 75 e 84, acima de 85 anos. E aqui é a pontuação. A gente vai perguntar sobre a saúde, como é que ela percebe a sua saúde, e aí vamos supor que ela diga que é excelente, eu vou atribuir 0. Mas se ela disser regular ou ruim, eu vou atribuir 1 ponto. Observe que aqui em cima eu vou botar o 19 de 2019. Aí a gente vai perguntar sobre limitação física, se ela tem dificuldade para curvar, para se agachar. E aí observem que aqui eu tenho um item azul, aqui o item azul. Ainda que o idoso pontue tudo aqui, ele tem muita dificuldade em todos esses itens, em se curvar, em levantar, em elevar ou estender os braços, escrever ou manusear, ainda que ele escreva tudo, marque X aqui, nisso aqui tudo, o máximo de pontuação para esse item são 2 pontos, tá certo? Estão perguntando, eu vou mandar, pode ser, a escala do Mini-Mental, eu vou falar no final, tá certo? Então, sobre o Mini-Mental. Então, assim, aqui, o máximo que a gente vai pontuar são 2 pontos. Então, vamos supor que esse idoso tenha 70 anos, ele vai pontuar 0, ele considera a saúde dele regular, a gente vai marcar 1 ponto. E ele tem dificuldade nisso aqui tudo, ele tem muita dificuldade para alguns itens e outros ele é incapaz de fazer. Eu vou marcar mais 2 pontos. Então, 2 mais 1, 3 pontos ele já tem. Aí eu vou seguir e eu vou perguntar, por causa da sua saúde ou condição física, o senhor deixou de fazer compras? Se ele me disser sim, eu vou marcar 4 pontos. Ainda que ele me responda sim para todas estas perguntas que estão aqui, o máximo de pontuação que eu vou fazer são 4 pontos. Então, lembre que aquele idoso, ele tem 3 pontos da primeira parte, com 4 pontos dessa parte. Ele já tem 7 pontos. Então, esse é um idoso. Eu vou registrar no rodapé da caderneta que em 2019 ele pontuou como 7 pontos. Então, esse é um idoso que já vai precisar de uma atenção especial. Então, o VES-13, ele vai de 0 a 19 pontos. A gente vai, paciente 0, 1 e 2 é um paciente que está ok. O paciente 3, 4 é um paciente que já está com a gente precisa acender as lanternas. E o paciente, já aqui, ó, laranja para vermelho, é um paciente que já tem um quadro de fragilidade mais importante. E a gente precisa investigar por que é que ele está com esse grau de fragilidade que aí está. O VES-13 é o instrumento que está na caderneta, tá certo? É o que vai fazer com que a gente possa pensar quais são os instrumentos que esse idoso, a gente vai usar para avaliar melhor esse idoso, para compreender por que a autopercepção de saúde dele está afetada, por que ele não consegue estender os braços, por que ele não consegue caminhar. Então, se eu tenho um VES-13 que vai pontuando acima do 4 ou 5, eu preciso lançar mão de outras avaliações na própria atenção básica, tá certo? Nas atividades, no CREASE, nós adotamos algumas outras escalas de avaliação, mas nós optamos por trazer aquelas que o Ministério orienta para a atenção primária, tá certo? Então, para as atividades básicas de vida diária, o Ministério orienta o CARTS. Para as atividades instrumentais, o Lawton, e para as atividades avançadas, a gente vai avaliar a questão do lazer e da participação social, tá certo? Então, o índice de CARTS, ele vai avaliar as atividades de banhar-se, de vestir-se, de ir ao banheiro, da capacidade de transferência, de continência e de alimentação. Então, 6 é o paciente que é completamente independente. Então, a gente vai atribuir 1 ponto se ele é independente e 0 se ele tem dependência. Então, 6 pontos se esse paciente ele é independente, 4 pontos é uma dependência moderada e 2 pontos ou menos é um paciente muito dependente. Então, não é uma escala difícil de ser aplicada. Você pode perguntar para esse idoso, para o familiar, você pode observar também na sua visita domiciliar ou no seu atendimento, para que você possa fazer a aplicação da escala. O TUG, que é um teste que avalia a velocidade de marcha, é um outro instrumento que a gente também pode utilizar. A gente vai colocar o paciente sentado numa cadeira com braços e a gente vai marcar no chão a distância de 3 metros e vai fazer uma marcação ou colocar um cone pequeno. A gente vai pedir para o paciente fazer
Ele vai levantar da cadeira, caminhar e dar a volta na cadeira, voltar e sentar. Então, a gente primeiro explica para que o paciente, né, que ele tem que estar com as costas apoiadas, se ele usar bengala, se ele usar andador, a gente vai pedir para que ele utilize no momento da avaliação. Então, quando o paciente faz um teste desse, então ele vai sentar, aí vai se acomodar e a gente vai dizer, pode ir, e a gente vai dar o tempo. Na hora que a gente der o tempo para esse paciente fazer a volta, a gente espera que esse paciente faça essa velocidade de marcha menor que 14 segundos, que ele vá, faça a volta e sente novamente, menos de 14 segundos. Se ele fizer com um tempo superior a 14 segundos, a gente vai há uma possibilidade desse paciente ter um risco elevado de quedas. A gente também pode disponibilizar para vocês, porque o TUG não está na caderneta, mas a gente do CREASE pode disponibilizar para vocês, tá certo? O Lawton, que é um outro teste, desconfigurou um pouco, que é um teste que a gente avalia as atividades instrumentais. No CREASE a gente usa o Pfeiffer, né? Mas o Ministério orienta para atenção primária o Pfeiffer. Então a gente vai perguntar para ele, o senhor consegue usar o telefone sem ajuda, com ajuda ou não consegue? O senhor consegue ir a locais distantes usando algum transporte, sem necessidade de planejamento especial? Então, são perguntas relacionadas a uma avaliação mais instrumental, sobre o uso do telefone, do transporte, de compras, refeição, arrumação de casa. A gente vai fazer essa pergunta e pode adaptar. Se ele nunca preparou comida na vida, e ele não faz isso hoje, a gente pode fazer uma adaptação sobre o cuidado do carro, cuidado do jardim ou da marcenaria que ele tenha porventura. Então, se ele faz sem ajuda, a gente vai atribuir 3 pontos. Se ele faz com ajuda parcial, a gente vai atribuir 2 pontos para cada pergunta. E se ele não consegue fazer, a gente vai atribuir para cada pergunta um ponto. A pontuação, ela vai de 9 a 27 pontos. Então, quanto maior a pontuação, mais independente esse idoso está. Quanto menor a pontuação, mais dependente esse idoso estará. Então, a pontuação mínima são 9 pontos e a pontuação máxima são 27 pontos, tá certo? Então, a gente espera que esse idoso tenha uma pontuação próxima dos 27 pontos, que ele consiga ter independência e autonomia para realizar essas atividades mais instrumentais. Tá certo? Então, fazendo um resumo para vocês, porque é muita coisa para a gente falar. Quando a gente fala de cognição, a gente utiliza o Mini-Mental, que eu falei para vocês, o teste de fluência verbal, a gente pode usar também teste do relógio, que a gente não falou aqui, mas que o Ministério também orienta. No humor, a gente usa a escala de depressão geriátrica, pode ser algo que ajude a vocês, para além de uma entrevista muito bem feita, né? A comunicação, a gente vai fazer através de avaliação, de entrevista, se esse idoso ele consegue compreender aquilo que é perguntado, aquilo que a gente vai, se ele consegue se expressar. Em relação à mobilidade, a gente pode usar o teste de alcance, o TUG, que são instrumentos que podem ajudar a gente a avaliar a mobilidade desse idoso, tá certo? Para as equipes que têm NASF, vocês podem lançar mão de uma avaliação multidimensional, contando com profissionais, né, da equipe mínima, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que estejam trabalhando nas equipes, né, de NASF, tá certo? E aí, esta avaliação que a gente fez, né, que falou de clínica, falou de psicossocial, falou de função, ela vai estratificar esse idoso num perfil, em 3 perfis. Ou esse idoso ele vai ser um perfil 1, que é o idoso independente. Ele pode ser considerado um idoso perfil 2, que é um idoso que está no meio do caminho ali, precisa de ajuda, de adaptação, de suporte. Ou ele pode ser um idoso perfil 3, é um idoso que apresenta uma dependência de terceiros para as atividades de vida diária. E aí eu trouxe para vocês, para exemplificar, tá bom? Eu trouxe esse primeiro caso para vocês. Hortência tem 75 anos. Ela possui hipertensão, diabetes e osteoporose em acompanhamento regular na unidade de saúde da família. Ela tem um histórico de 2 quedas no último ano em transporte público, né? Sem fraturas. Ela é viúva há 3 anos, possui 6 filhos que a visitam regularmente e mantém uma relação adequada. Ela está lúcida, orientada globalmente, trabalha como cozinheira na própria casa, vendendo quentinhas. Recebe pensão do esposo falecido e administra de modo independente. Durante os finais de semana, participa de cultos na igreja.
Ela apresentou o VES 13 de 1 ponto, ela pontuou na idade, porque ela tem 75 anos, ela tem uma circunferência de panturrilha de 35 centímetros, ela tem polifarmácia, ela tem um IMC de 25, ela não tem queixa de humor e de memória. Então, assim, ela é uma idosa que é hipertensa, diabética e tem osteoporose. Ela tem um histórico de queda. Mas essa idosa, ela é uma idosa que nós classificaríamos como uma idosa de perfil 1. É uma idosa que é independente e autônoma. Então, observem que esse quadro aí é um quadro de uma idosa que seja independente, que é uma idosa que é independente, é uma idosa perfil 1. E aí, nós temos agora Liz. Liz tem 65 anos. Coincidentemente, Liz também é hipertensa, ela também é diabética, ela também tem osteoporose, mas ela faz acompanhamento irregular na USF. Ela apresenta um histórico de 2 quedas também, ela caiu no mesmo ônibus, né, de Hortência, sem fraturas. Porém, ela passou a utilizar bengala, pois está mais insegura na marcha, então ela já está usando bengala. Ela é viúva, possui 6 filhos que a visitam de modo esporádico, né, sem frequência. Ela está lúcida, orientada globalmente, deixou de frequentar os cultos da igreja desde que ficou viúva há 3 anos. E permanece a maior parte do tempo em casa com as janelas e portas fechadas. A agente comunitário precisa lembrá-la das consultas para que ela não esqueça. Então, essa paciente apresentou um VES 13 de 2 pontos, ela pontuou na idade e pontuou na autopercepção de doença. Ela tem uma circunferência de panturrilha de 32, ela tem uma polifarmácia, ela tem um IMC de 20, ela relata tristeza e solidão, ela apresentou um GDS de 8 pontos, um TUG de 14 segundos e sem queixa de memória. Então, essa paciente, pelo que a gente viu, qual seria o perfil dela? É uma idosa que é perfil 2. Por que ela é perfil 2? Ela tem o mesmo diagnóstico de Hortência. As duas são hipertensas, as duas são diabéticas, as duas têm osteoporose, as duas sofreram quedas, as duas não tiveram fratura, as duas são viúvas, as duas têm filhos, mas uma, ela está ativa na vida social, a outra não. Então, essa paciente, Liz, é uma paciente que está em risco, é uma paciente que nós precisamos avaliar mais detalhadamente, porque ela já tem ali, ó, um IMC mais baixo, ela é uma paciente que está mais entristecida, então ela pode estar com IMC porque está deprimida, não está comendo, não está se alimentando direito, ela não está fazendo acompanhamento regular, então a gente não sabe como é que está a pressão, como é que está o diabetes. Então essa é uma idosa que tem os mesmos diagnósticos da outra, mas elas atuam de maneira diferente na vida, então é uma paciente que vai ter um plano de cuidados diferente daquela outra paciente. E aí eu trouxe para vocês Gerânio. Gerânio, 65 anos, também, ó, os 3 são vizinhos. Possui hipertensão, diabetes, osteoporose, está com acompanhamento regular, tem também um histórico de quedas em transporte público, mas Gerânio teve uma fratura. A primeira queda, ele teve uma fratura de punho e na segunda uma fratura de fêmur. E passou a utilizar cadeira de rodas, pois na cirurgia ele teve uma complicação e atrasou o início da reabilitação. Então, os 3 idosos são hipertensos, diabéticos e têm um quadro de osteoporose. Os 3 idosos caíram. 2 não tiveram fraturas e 1 teve fratura, que levou a um quadro de uso de cadeiras de rodas. Permaneceu internado por 2 meses, é viúvo, possui 6 filhos que o visitam de modo esporádico. Conta com auxílio de pessoas da igreja. Está lúcido, está orientado globalmente, frequenta o culto da igreja sempre que consegue alguém para levá-lo. Então, para ele ir para a igreja, alguém precisa levar. Permanece a maior parte do tempo em casa, dependente para o banho, independente para comer. Então, se alguém bota o prato dele, ele consegue comer. Mas alguém precisa preparar a comida e levar a comida até ele. Ele é independente para alimentar-se e auxilia na escovação de dentes e fazer a barba, e ele está em uso de fralda geriátrica, ele está incontinente, que é um outro item também. Então, ele tem um VES 13 já de 7 pontos, ele tem uma circunferência de panturrilha de 20, ele está com polifarmácia, está com IMC de 24, sem queixa de memória e de humor, o CARTES de 1 ponto, que ele consegue comer, e o Lawton de 13. Então, esse é um idoso que a gente vai considerar o quê? Perfil 3, é um idoso que ele é dependente. Então, a avaliação multidimensional é isso, é a gente olhar para as diversas dimensões que compõem o processo de velhice e de envelhecimento. Então, aqui é o resumo. Hortência é perfil
1, Liz, perfil 2 e Gerânio, perfil 3. Então, é a avaliação multidimensional que vai possibilitar que os profissionais de saúde possam pensar em estratégias de cuidado que deem conta desses elementos que trazem impacto para a funcionalidade. Vocês viram que o diagnóstico dos 3 de base era o mesmo: hipertensão, diabetes e osteoporose. Mas a queda foi um evento disparador para aquele idoso, de ter uma evolução ruim. Então, a gente espera que vocês possam ter compreendido um pouco mais sobre a avaliação multidimensional. Nós do CREAS estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas. No CREAS, a gente tem discussões de caso através de apoio matricial. Vocês podem solicitar para a gente discussões de caso. A gente pode fazer isso através do telesaúde, né? Então, vocês podem solicitar que a gente vai ver uma equipe de saúde para que possa fazer a discussão com vocês. E a gente pode trabalhar essas ferramentas de avaliação de modo mais cuidadoso, mais detalhado. Então, nós do CREAS estamos à disposição. Agradecemos, assim, a participação de tantas pessoas, dos colegas do CREAS que estão nos assistindo, dos colegas da atenção primária que estão nos assistindo, e dizer que para que a gente possa oferecer uma atenção integral à população idosa, é preciso que a gente lance mão da avaliação multidimensional. É a avaliação multidimensional que vai nos direcionar quais caminhos nós vamos adotar para atender melhor o nosso idoso. Então, muito obrigada. Bom, isso aí. Helena, só frisando aqui, o pessoal que deseja, né, ter um contato com o CREAS e às vezes para discutir casos, eles vão enviar para esse e-mail aqui, cesave.crease@saude.ba.gov.br. Tem um outro que é a situação, né, crease.situação@saude.ba.gov.br. Ótimo. E também tem um telefone aqui de contato para vocês, pessoal. Alguma dúvida, né? Nós tínhamos uma dúvida aqui anterior. Se vocês tiverem mais, podem ficar à vontade de compartilhar aqui no bate-papo. A Joyce, ela pergunta: na escala do mini mental teste, qual é o diagrama a ser apresentado? A figura que está esboçada ao lado do impresso, ela perguntou o que era isso. Isso, são 2 pentágonos. Eles estão, deixa eu ver se a gente consegue... Pode voltar. Pode voltar? Então, são 2 pentágonos. Quando a gente pede para que o paciente possa copiar o diagrama, é esse diagrama aqui, tá certo? São 2 pentágonos. O que a gente observa? Se ele conseguiu colocar a figura com 5 pontos, né, com as 5 pontos, 5 lados, e se essas figuras elas fazem uma interseção entre elas. Se ele fizer 2 pentágonos separados, a gente não vai pontuar. Se ele fizer 2 círculos com interseção, a gente não vai pontuar. A gente vai pontuar se ele fizer 2 pentágonos com uma interseção ao meio, tá certo? Então, no Minimental, a gente avalia dessa forma. Certo. Ô, Helena, deixa eu tentar, que eu achei bem bacana o que você disse. Às vezes, quando você olha para um idoso, às vezes sofreu um AVC, e você falou que às vezes a gente olha de uma forma geral e não olha no que pode acolher, da necessidade dele. Né? Então, você poderia frisar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei bem, bem bacana essa parte que você citou, foi mais lá no início. Então, assim, quando a gente aprende nas nossas graduações, olhar muito para a doença, né? Como identificar a doença, como diagnosticar, como tratar. A gente pensa que a doença ela é um evento que pode trazer impacto na função desse idoso. Então, esse evento, ele não pode ser limitante da participação desse idoso na vida cotidiana. Aquela idosa que eu mostrei para vocês, ela sofreu um AVC. E para ela, o problema da hemiplegia era não poder escovar o dente e não poder pentear o cabelo. Então, para ela, o acidente vascular trouxe como prejuízo deixar de escovar os dentes e deixar de pentear o cabelo. Se a gente não tem um olhar sobre isso, a gente passa batido. Às vezes a gente quer fazer com que ela desenvolva em outra parte, mas não avalia de fato o que ela tem desejo. O que ela deseja. O filho fazia com a maior boa vontade a escovação por ela. O profissional. E quem foi que fez a identificação desse caso? Foi a odontóloga. Na consulta de saúde bucal, a odontóloga percebia uma tristeza nela todas as vezes que ela ia. E numa conversa com a dentista, ela disse: eu queria escovar meu dente sozinha. Então, assim, é preciso que a gente olhe para além da doença.
para além do impacto na limitação física, da limitação cognitiva, da limitação emocional. É preciso que a gente pense que o desempenho talvez adequado, aquele perfeito, talvez não seja mais possível. Mas com uma adaptação, é possível que ela consiga fazer uma parte da tarefa. Claro que ela não consegue fazer com total independência mais a tarefa, mas aquela adaptação possibilitou para essa mulher o desejo de voltar a escovar o dente, ela está se sentindo ativa participando daquela tarefa, sem precisar ficar pedindo ao filho que vá pegar a escova de dente para ela. Então, assim, é pensar para além daquela pontinha do iceberg. É olhar para o iceberg como um todo. Então, assim, ela vinha com queixas, assim, eu ia trazer a foto de um outro idoso que ele vinha na unidade diariamente com queixa de dor de dente, de dor de dente, de dor de dente. E a dentista, por ela fazer a avaliação multidimensional, por ela utilizar a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela começou a perceber que aquela dor de dente ela tinha um outro fundo, ela tinha uma outra questão. E aí foi quando foi descobrir que era um homem sozinho, que sofria uma situação de abandono, que sofria. Então, isso só foi possível porque o olhar foi para além da queixa da dor de dente. O olhar foi para o idoso que tinha tal idade, que morava em tal lugar, que deixou de fazer tantas coisas pela tristeza. Então, é preciso que a gente tenha uma lupa maior, né, quando esse idoso chega para a gente. Poliqueixosos, né? Que geralmente são aqueles idosos rechaçados. A gente já vem Dona Maria de novo na unidade. Não aguento mais. Todo dia ela vem com a queixa. Que o remédio não funcionou, que ela está fazendo xixi demais, que a cabeça está doendo. O que pode estar por trás disso, gente? Nós precisamos ter uma clínica que seja uma clínica ampliada. A gente precisa olhar para além. A gente vive uma situação hoje de famílias que elas estão se modificando. Muitos dos nossos idosos estão sozinhos. Eles só têm a unidade de saúde para contar, para ir lá dizer que faltou gás, para ir lá dizer que está sentindo dor, para dizer que não tem dinheiro, que emprestou o cartão para não sei quem. E muitas vezes a gente está tão assoberbado de coisa que a gente diz, eu não aguento mais essa paciente, é poliqueixosa. E aquilo está trazendo impacto na funcionalidade. Então, se a gente senta e analisa, a gente tem condições de fazer estratégias de cuidado para que esse idoso ele possa, de fato, ter um plano terapêutico que possa fazer sentido na vida dele. Só fazendo uma observação, quando a gente estratifica o idoso entre perfil 1, 2 e 3, esse é o critério para a gente, inclusive, encaminhar o paciente para o CREASE. Então, assim, quando o paciente é perfil 1, é um paciente que vai ficar sob os cuidados da atenção primária, é um paciente robusto, independente, vai ficar lá. O paciente que é o perfil 2, que é aquele paciente no meio do caminho, é um paciente que pode ser encaminhado para o CREASE para uma discussão, para um matriciamento, para que a gente possa pensar quais são as estratégias que a gente pode adotar entre CREASE e atenção primária. Já o paciente 3 é um paciente de um perfil de dependência funcional. Então, esse é um idoso que também vai ser encaminhado para o CREASE. O CREASE vai fazer um plano terapêutico. Então, hoje, o critério de admissão do CREASE já é a funcionalidade, porque é o eixo orientador da política nacional. Então, hoje nós não trabalhamos mais com o CID, nós trabalhamos com impacto na função. Então, quando vocês encaminharem o paciente para o CREASE, é preciso que vocês façam uma avaliação multidimensional, porque vocês vão nos dizer o que é que esse idoso não consegue fazer. É um idoso que não consegue administrar medicamento, é um idoso que não consegue mais tomar banho sozinho, é um idoso que tem uma dificuldade de se vestir, ele não consegue preparar uma refeição, é um idoso que tem uma marcha mais lentificada, com a queda, então está deixando de sair de casa. Então, o critério de admissão hoje no CREASE é a função. Então, nós vamos admitir pacientes que sejam perfil 2 ou perfil 3, que são esses idosos em risco de fragilidade ou pacientes já fragilizados. Natália, que é uma profissional que sempre acompanha a gente na web, ela falou que tem, de fato tem que realizar uma avaliação holística, né? Ela frisa aqui a questão da violência contra o idoso também, que tem aumentado, além disso também a violação dos seus direitos, né? Que é outra questão que também que é muito importante. Obrigada aí, Natália, pela contribuição e o pessoal que está aqui elogiando a web palestra, né? Está realmente muito boa. Obrigada a vocês, né? E realmente violência é notificação compulsória, tá, gente? A gente precisa notificar os casos de suspeita e a confirmação de maus tratos na população idosa. Então, a notificação de violência é um outro tema que a gente espera que no ano que vem, 2020, a gente possa estar discutindo com o pessoal da vigilância, né? Para falar sobre saúde, sobre a questão da violência. E, infelizmente, a violência na população idosa ela é subnotificada. Ela não tem um apelo social como a gente vê em outras faixas etárias.
Então, a notificação ela é obrigatória, ela é compulsória, a gente precisa notificar. E, de fato, a violência é um dos fatores psicossociais que trazem impacto na vida funcional desse idoso. Então, realmente, a gente também precisa avaliar. Por isso que a gente avalia núcleo familiar, quem é a rede de suporte que esse idoso tem, porque ali aparece a situação de violência. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês todos, né, e todas pela parceria aqui, né. A gente do CREASE está à disposição para que a gente possa juntos estabelecer um cuidado mais integral à população idosa. Agradecer ao Telesaúde pela possibilidade de uso dessa ferramenta tão potente, tão importante para nós, profissionais de saúde. Mandar um abraço para os colegas do CREASE, que estão nos assistindo. Eu estou vendo aqui alguns colegas da atenção primária também. Dizer para vocês que é um desafio atender a população idosa e a gente consegue juntos, né, em equipe, fazer um trabalho qualificado e potente, tá bom? A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, então vamos compartilhar com quem a gente tem na equipe, com o médico, com o enfermeiro, com o agente comunitário, né? Se tiver NASF, com a equipe de NASF, que a gente espera que tenha NASF por aí, né, pelos interiores, a gente compartilhar com quem compõe a equipe, tá bom? Um grande abraço para vocês e o CREASE está à disposição. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.